Das cinzas de uma guerra mundial e do medo da bomba atômica, nasceu uma instituição que iria, literalmente, definir o futuro da ciência no Brasil. Essa é a história do CNPq, o grande motor da ciência brasileira. Vamos mergulhar em como tudo isso começou. Pois é, o fim da Segunda Guerra Mundial mudou tudo. De repente, ficou muito claro que o poder de uma nação não era mais medido só pelos seus exércitos, mas, e talvez principalmente, pela força dos seus laboratórios. Dominar a ciência virou, da noite para o dia, uma questão de sobrevivência. E, para o Brasil, essa pergunta era urgente. Pensa bem, o país tinha recursos minerais estratégicos de sobra, como urânio e tório, mas faltava tecnologia para usar tudo isso. A corrida científica global tinha começado, e o Brasil precisava decidir. Ia ficar para trás ou ia entrar no jogo. Então, vamos entender o contexto, o momento exato que acendeu a faísca para criar um Conselho Nacional de Pesquisa por aqui. A jornada da ideia até a criação do CNPq foi, na verdade, bem rápida. A urgência veio muito do almirante Álvaro Alberto, que era o representante do Brasil na Comissão de Energia Atômica da ONU. Ao mesmo tempo, a comunidade científica, com a recém-criada SBPC, deu todo o apoio. Em poucos anos, a criação do CNPq se tornou inevitável. E por trás dessa criação estava a visão de um homem e uma missão inicial, digamos, de altíssimo risco. Olha, Lei Áurea da Pesquisa. Pensa na força dessa expressão. Para ele, o CNPq não era só mais uma agência do governo. Ele via a instituição como o Estado-Maior da ciência, da tecnologia e da indústria do país. Um cérebro central, sabe, para traçar os rumos do desenvolvimento do Brasil. E fazia todo sentido na época. Na geopolítica do pós-guerra, a física nuclear era a grande fronteira do conhecimento. Era a chave para o poder, para a segurança, para a modernidade. Então, para o recém-nascido CNPq, tudo começava com o átomo. A estratégia era muito bem amarrada. Não era só fazer pesquisa, era também controlar os recursos, criar especialistas aqui dentro e ter uma posição geopolítica firme. O plano era bem claro: garantir a soberania do Brasil na era atômica. Mas, poucos anos depois da sua criação, um baita desafio forçou a jovem instituição a se reinventar completamente. Foi um baque. De uma hora para outra, a principal razão de existir do CNPq simplesmente desapareceu. Criaram uma Comissão Nacional de Energia Nuclear, que assumiu a missão que era o coração da agência. E com a perda da missão, veio a perda de recursos. Como dá para ver no gráfico, o orçamento foi cortado em mais da metade. Isso mergulhou a instituição numa crise existencial que ameaçou o seu futuro. Só que, em vez de desmoronar, o CNPq se transformou. Deixou de focar numa única área e assumiu uma tarefa muito maior: coordenar e organizar a pesquisa no país inteiro, em todos os campos do conhecimento. Foi basicamente um renascimento forçado. E foi justamente nesse novo papel que o CNPq acabou sendo pioneiro em projetos com consequências que, na época, ninguém podia prever, incluindo um que move o nosso mundo hoje. É impressionante pensar nisso, né? O que começou como um projeto para conectar algumas universidades, para facilitar a vida dos acadêmicos, acabou virando a espinha dorsal da internet para toda uma nação. Bom, esse desafio de organização, um problema de Big Data antes mesmo do termo existir, levou a outra inovação revolucionária lá nos anos 90. A solução foi simplesmente genial. A plataforma Lattes criou um padrão único, virando a grande base de dados da ciência brasileira. Pela primeira vez, era possível mapear, avaliar e coletar toda a produção científica do país. É uma ferramenta essencial até hoje. Vamos agora olhar para o impacto duradouro dessa jornada de mais de 7 décadas do CNPq. Pois é, desde o comecinho, uma das funções era criar e gerenciar alguns dos centros de pesquisa mais importantes do Brasil. Ou seja, o CNPq não só financiou a ciência, ele construiu as casas onde a ciência brasileira ia morar e florescer. E que legado, hein? A lista é de peso. A gente está falando da matemática pura do INPA, que rendeu ao Brasil uma medalha Fields, da pesquisa espacial no INPE, do estudo da Amazônia no INPA. Cada um deles é um pilar da ciência brasileira. Hoje, o papel do CNPq é super vasto. Ele não foca mais numa coisa só, mas apoia todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Desde a bolsa de iniciação científica de um estudante até grandes projetos internacionais. Olha só que evolução! De um foco super restrito na energia nuclear, o mandato se expandiu para tocar em todos os aspectos do progresso do país. É a ciência como ferramenta para o desenvolvimento completo.
A história do CNPq é um testemunho de como o investimento a longo prazo em ciência e tecnologia, mesmo passando por crises e transformações, pode render frutos que definem uma nação para as próximas gerações. Hoje, o mundo encara novas fronteiras: inteligência artificial, biotecnologia, mudanças climáticas. O papel de uma instituição como o CNPq continua sendo tão crítico quanto no dia da sua fundação. A próxima grande revolução científica do Brasil pode muito bem estar sendo financiada neste exato momento.